Fala pessoal, por que o preço médio quebra todos os day traders, principalmente nós, sardinhas? Hoje eu vou falar um pouco do porquê nós quebramos tanto com o preço médio, por que é tão temeroso operar preço médio. Mas antes, para quem não me conhece, Marcelo do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu terei a satisfação gigante em responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho. Faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Então ativa no Instagram e me siga lá. Todo dia bato um papo, todo dia troco uma ideia, todo dia falo algo relevante ao mercado financeiro. Pessoal, óbvio, o preço médio está ligado à quantidade de dinheiro e à falta de estratégia que você tem. Vou dar um exemplo para vocês. Primeiro, eu vou explicar o que é preço médio. É óbvio, de uma maneira bem simples. Digamos que você compre uma maçã por R$10. Digamos que você vai lá, o preço, alguns dias depois, essa mesma maçã está valendo R$5. Ou seja, você resolve comprar. Então, se você somar 10 mais 5, o preço da maçã ela não é mais R$10. Ou seja, se você comprasse a primeira por 10 e a segunda por 10, eu teria um preço médio de R$10. Porém, você comprou a primeira por 10 e a segunda por 5, você tem R$15 de soma. Se você dividir esse valor por 2, que foi a quantidade de maçãs que você comprou, você tem um preço médio de 7,5, ou seja, o seu preço médio melhorou. Então o preço médio, olhando por essa ótica, não é ruim. Pensa bem, eu tinha uma maçã que valia 10, se eu comprasse uma segunda maçã por 10, eu teria um preço médio de 10, só que eu comprei uma segunda maçã por R$5. Então, meu preço médio, somando os dois, 15, 10 mais 5, a primeira maçã 10, a segunda maçã 5, foi R$15, divido por 2 pela quantidade de maçãs, e eu tenho o preço médio da maçã, que ele passa a ser 7,5. Essa analogia é para vocês entenderem um pouco o processo como um todo. No mercado financeiro, ele não é diferente. No mercado financeiro, você compra uma determinada região e ele cai. E você simplesmente vai colocando mais contratos, colocando mais contratos, colocando mais contratos. O problema é que a gente não pode comparar, nesse caso, com a quantidade de maçãs, a maçãs só para comparar, para ter uma analogia em relação ao preço médio. Mas se você olhar bem, o grande problema no mercado é que você, ao fazer preço médio, você tem uma grana pequena. E essa grana pequena, ela limita a sua quantidade excessiva de preço médio. Então, se você entra numa operação que na maioria das vezes acontece exatamente dessa forma. Você não faz preço médio com estratégia, você faz preço médio para salvar uma operação. Para salvar uma operação que já deu errado. Uma operação que já está dando errado. Ou seja, se a operação já está dando errado, você simplesmente está tentando salvar uma operação. Uma lacuna, um parênteses, o maior problema é quando essa operação que já está dando errado e você faz preço médio e ela dá certo, você cria um gatilho mental e esse gatilho mental diz para você o seguinte, cara, toda vez que eu faço o preço médio, ela vai voltar, eu vou sair positivo. O problema é quando você acaba o seu dinheiro, o problema é quando você chega num determinado momento onde o preço não volta, o preço simplesmente está extremamente direcional. Extremamente de uma direção onde o seu dinheiro acaba, o mercado não para de cair ou não para de subir e você não tem mais o que fazer a não ser quebrar a conta. Existe uma maneira muito mais simples, existem duas maneiras, na verdade, muito mais simples de fazer preço médio. Quer ver um exemplo? Primeiro, você pode fazer preço médio a favor. Preço médio a favor é entrar e sair, digamos que vamos lá, vamos dar um exemplo bem prático no preço médio a favor. Digamos que eu estou numa operação, essa operação está indo ao meu favor, estou com 10 contratos, e eu simplesmente coloco, estou lá, estou ganhando 200 pontos, 300 pontos, 400 pontos, então eu boto mais 10, esses 10 que eu coloquei, eu não vou alongar junto, eu simplesmente vou pegar um preço maior, pego 100 pontos e continuo com 10. Ou a outra opção é você fazer as parciais, e é algo que eu gosto de fazer muito. Se você entra com 10 contratos, ele já está rodando 200, 300, 400 ou 500 pontos, elimina 5 contratos, ou seja, você fica com mais 5 e deixa, o seu preço médio vai lá para baixo. Isso é uma opção bacana. Outra opção de você fazer o preço médio sem penalizar, sem sangrar, sem sofrer,
Digamos que você tenha condições todos os dias, sem estresse, de operar com 50 contratos. Só que você opta por não operar com 50 contratos todos os dias. Mas você, o teu operacional, a tua estratégia contempla operar com 50 contratos. Ou a tua grana contempla operar com 50 contratos. Ou seja, algo me permite a operar com 50 contratos. Ou seja, a quantidade de valor que eu tenho na corretora, ela me permite operar com 50 contratos. Eu simplesmente me permito, se eu tiver com 10 contratos, a fazer o preço médio até 50 contratos, porque é algo que eu já estou comum. Digamos que eu entre com 10 contratos. Tenho o hábito de operar com 50 contratos no total. Eu simplesmente posso fazer o preço médio até 50 contratos. Porque, teoricamente, o valor agregado do stop ele vai estar proporcional aos 50 contratos no qual eu estou acostumado. Beleza? Outra coisa, você não pode fazer preço médio sem estratégia. Mas como assim, Marcelo? Como você fala de estratégia? Digamos que você... Primeiro, o mercado financeiro não é jogo, não é uma casa de aposta. Você não entra lá e eu aposto que ele vai subir. Já falei, o pior é quando você faz o preço médio, esse preço médio ele sai positivo. Você sai você está ali naquele perrengue, fazendo o preço médio infinito e simplesmente, num dado momento, você sai positivo. Essa é a pior coisa que acontece no mercado financeiro ou no day trade, porque você sempre vai achar, vai levar um gatilho, sempre vai achar que aquela operação vai sair positivo. Mas aí, quando eu falo de estratégia, quando eu falo que você precisa ter uma estratégia, e uma eu já falei, se você tem o costume de operar com 50 contratos e entrou naquele dia com 10, você tem a permissão de operar fazendo o preço médio até os 50. Segundo, você precisa criar uma estratégia de gerenciamento de risco. Você precisa impor um limite para a exposição que você está fazendo. Quer ver um exemplo? Digamos que você opere com 50 contratos. Ou melhor, digamos que você opere com 10 contratos. E aí você está com um limite de perda, vamos lá, vamos chutar. Só hipotéticos, são dados hipotéticos. Digamos que você tem um limite de perda de R$1.000 por dia. Eu tiro 2.000, naquele dia eu quero ter um limite de perda de 1.000. Você pode manter esse limite de perda fazendo o preço médio, desde que você consiga manter aquela regularidade no gerenciamento de risco. Tudo vai girar em torno na sua estratégia do gerenciamento de risco. O problema é que quando ele vai contra você, você não para até você quebrar a conta, até você sair do seu mercado financeiro com prejuízo. Então, posso dar um conselho? Não entre, não faça preço médio. Ou, se for fazer preço médio, eu sei que vai ter uma série de comentários, eu sei toda vez que eu falo do preço médio, eu ouço a mesma coisa. Preço médio é cemitério de malandro. Cara, eu tenho minhas discordâncias em relação a isso, tá? Todo mundo que fala isso, fala porque não tem grana para sustentar o preço médio, tá? Se você for o banco, se você for um grande player, se você for um cara que tem um bom investidor, o cara faz preço médio controlado. Ele sabe o que está fazendo com o preço médio. Então, o preço médio, ele não é errado, ele só é errado desde que você não saiba o que você está fazendo. Desde que você não entre simplesmente para salvar uma operação. Agora, se você tem um preço médio e você tem um limite e você simplesmente coloca... Normalmente, às vezes eu faço o seguinte, vamos lá. E aí eu entro com um contrato e aí ele vai contra mim, eu simplesmente me permito colocar mais um contrato. Andou 250 pontos, 200 pontos, eu coloco mais um contrato, eu fico ainda numa média de 100 pontos. O problema todo, pessoal, vou repetir. O problema do preço médio é quando você tem a sua operação contra você, você vai colocar contrato, você vai estar simplesmente no mercado dentro de uma média de valor. Essa média de valor é de R$1.000, um exemplo. Cara, eu estou conseguindo manter meus 1.000. Porém, você já não tem mais 10 contratos, você tem 50, você tem 100 contratos. Você já está no limite. Qualquer coisa que o mercado fizer, se ele for contra você, você quebra a sua conta. Não sei se eu estou conseguindo deixar claro. O que eu quero dizer é o seguinte: se você fizer um preço médio descontroladamente, fora do seu gerenciamento de risco, fora da sua estratégia, você vai quebrar. Se você fizer um preço médio fora da proporção que você tem habitual de contratos, você vai quebrar. Se você fizer um preço médio desproporcional, você vai quebrar. Por quê? Você está lá
Você tem uma média de... Você costuma entrar com 50 contratos. Você fez um preço médio até 50, ok. Cara, não, eu tenho que salvar essa operação. Eu estou no meu limite, está faltando 50 pontos para ele voltar. Eu vou colocar mais 10, eu vou colocar mais 10, até chegar aos 100. Só que o teu stop ele está muito rente. Se você colocar um stop muito próximo, você simplesmente vai acontecer o seguinte, dele tocar o teu stop e voltar. E aí você, o que acontece? Você simplesmente sai da operação pau da vida. Então, controle-se, não faça preço médio. Tenha o controle do gerenciamento de risco e tenha uma estratégia para utilizar ele de forma saudável. Bom, para quem não me conhece, sou Marcelo, espero que vocês tenham entendido. Deixa um comentário o que vocês acham do preço médio. Mas para quem não me conhece, sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente. Eu terei a satisfação gigante em responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho. Faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Tô ativo no Instagram, me siga lá. Todo dia bato um papo, todo dia troco uma ideia, todo dia falo algo relevante ao mercado financeiro. Pessoal, tô ativo no Instagram, me siga lá. Pô, é muito bacana o bate-papo que eu faço. Beleza? Fui!